E esse podcast é uma parceria entre a IFMS e a aceleradora Inova Unigran. Bora lá, galera! Eu sou a Raquel, da aceleradora Inova Unigran, e hoje no nosso podcast Acelera aí, vamos falar um pouquinho sobre games. E para me ajudar aqui a discorrer melhor sobre esse assunto, eu convido 3 desenvolvedores de jogos lá do Rio de Janeiro, que são o Sanguinete, o Kim e o Ítalo. Vamos começar com o Sanguinete, que ele é um dos fundadores da produtora Rebuliço, lá do Rio de Janeiro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanguinete e eu sou um dos fundadores e diretores da Rebuliço. E desde 2018 eu criei a nossa área de jogos, que atualmente a gente está desenvolvendo o nosso primeiro jogo comercial, que é o Naara. Muito bacana, Sanguinete. E como funciona a produtora atualmente? Como que tá essa produção? Então, dentro da Rebuliço Jogos, a gente tem atualmente um time de aproximadamente 10 pessoas que está trabalhando diretamente no Naara, né? Algumas pessoas são com mais tempo de carga horária, outras menos e tal. Mas são aproximadamente 10 pessoas de áreas diversas aí da criação, né? A gente está produzindo atualmente na área, é o nosso primeiro e único jogo nesse momento. Ele é um jogo de plataforma 2D com foco em stealth, né? As mecânicas principais baseadas em stealth, unindo bastante o stealth ao plataforma 2D. O Naara também é um jogo bastante atmosférico, que tem um foco bem grande em narrativa. E é bastante o que eu penso para outros projetos futuros da Rebuliço, porque de certa forma a gente está se especializando no 2D, então acho que pelo menos no próximo projeto a gente vai manter 2D. E a Rebuliço é uma empresa que todos os projetos que fazemos em todas essas áreas culturais são projetos muito ligados à identidade, à cultura brasileira, a uma tentativa de expansão de público e de consumo do Brasil pelo Brasil, sabe? Então, assim, os nossos projetos como um todo, eles têm uma veia, né, uma pegada cultural e identitária brasileira bem forte. E bem do Rio de Janeiro também, mas não necessariamente só do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente ainda não tem necessariamente qual que é o nosso próximo projeto, mas eu acredito que a gente vai manter projetos de jogos que também se comuniquem com esse viés muito forte cultural que a gente tem das outras áreas também. E que eu acredito também que é um grande diferencial, porque apesar de a gente ter jogos que são sobre o Brasil, que tem a temática do Brasil, a gente tem toda uma bagagem, né, desse meio cultural, uma bagagem de consumo próprio, de referências próprias, de diversas referências culturais do Brasil, que eu acho que traz pra gente um grande diferencial de conseguir fazer coisas sobre o Brasil muito interessantes e muito inovadoras. Realmente é muito legal colocar toda essa brasilidade no jogo. Com certeza vai ser algo muito inovador. E sobre o seu modelo de negócio, você poderia falar um pouco pra gente sobre ele? O nosso modelo de negócios, eu penso, tanto para o Naara quanto para outros projetos futuros de jogos, é o modelo premium. A gente não quer trabalhar com celular, não necessariamente não trabalhar com celular, mas assim, com mobile no sentido de freemium, de free to play. O modelo que eu penso e que eu gosto de jogar é o modelo premium, efetivamente dar uma experiência completa para o jogador, através, né, obviamente, do pagamento de uma vez só, né, sobre aquele produto. Muito obrigada, Sanguinete, por dividir com a gente o seu projeto e o seu negócio. Agora a gente vai falar com o Kim. Ele tem um projeto bem inovador também sobre o seu novo game, que é voltado para a criação de laços, gerar emoção no público. Uma proposta muito legal. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Kim Casnovas, eu sou CEO e fundador da Dobodá Studio, uma produtora de jogos aqui do Rio de Janeiro. A gente tem como missão aqui na empresa criar jogos que criam laço, então a gente tenta criar produtos que de alguma forma tenham ligações emotivas, sonoras, visuais, emocionais com as pessoas. E a gente tem um time multidisciplinar para fazer isso. A gente tem programadores, designers, músicos, a gente tem colaboradores externos também.
E a gente trabalha aqui no modelo de produção tanto com produção para serviços, para empresas e para terceiros, quanto produção de propriedades intelectuais próprias, ou seja, a criação de produtos autorais para exploração comercial. Basicamente, então, a gente tem esse modelo híbrido, a gente consegue capitalizar os nossos produtos tanto com a margem de lucro que a gente tem na parte de prestação de serviço, tanto quanto com investimentos externos na parte de produto. Como, por exemplo, a gente recebeu um investimento da Ancine para fazer o nosso carro-chefe atual, que é o Skyrocket, que está sendo vendido na Steam e no Nintendo Switch. Valeu, Kim. É uma boa ideia e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E agora a gente vai falar com o Ítalo. Ítalo, como que tá o desenvolvimento do seu jogo e como que vocês conseguiram investimento? Olá, pessoal. Um excelente dia a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Ítalo Nievinski. Eu sou desenvolvedor de jogos, sou fundador do Trollforge Studio, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos aqui do Rio de Janeiro. A gente já trabalha com desenvolvimento de jogos há aproximadamente 7 anos. E em 2019, 2020, nós fomos acelerados pela Startup Rio, que é um programa de aceleração de startups aqui do Rio de Janeiro, onde a gente também foi contemplado com um recurso aí de aproximadamente R$100 mil para a gente investir no desenvolvimento das nossas soluções. E aí, no nosso caso em particular, nós estamos desenvolvendo o Deathbound, que é um jogo um RPG de ação 3D, bem nos moldes Souls-like, que a gente desenvolveu um corte vertical, né, uma fatia inicial do jogo, onde a gente está usando agora para tentar captar recursos para desenvolver o restante do projeto. A gente trabalha com desenvolvimento de jogos premium, né? Nosso foco é desenvolver jogos desafiadores com experiências imersivas focadas em um jogador. Fala melhor pra gente como que funciona o seu modelo premium. O modelo premium significa que a gente basicamente desenvolve o jogo e a gente lança ele para ser comprado e poder ser usufruído de maneira completa pelo usuário. Posteriormente, a gente também pode lançar DLCs ou outros conteúdos que os jogadores também podem adquirir, mas uma vez que você compra, você tem acesso àquele jogo e tudo que tem nele, e a gente não vende coisas lá dentro. E o que é mais desafiador neste ramo para você? E aí o nosso principal desafio mesmo é a gente conceber um projeto que atenda um público bem definido, que você realmente vai conseguir entrar naquele espaço, conseguir os recursos para conseguir desenvolver esse projeto até o final e, por fim, a gente conseguir, né, depois, uma vez desenvolvido, que também é um desafio, a gente conseguir lançar isso no mercado de maneira adequada para a gente conseguir atingir esse público ao qual a gente está mirando e vender o suficiente do jogo para a gente continuar mantendo a empresa e conseguir desenvolver outros projetos, de preferência sem a gente ter tanta dificuldade de conseguir mais recursos, talvez com recursos internos, mas não necessariamente a gente pode continuar crescendo, conseguindo recursos externos e colocando na nossa empresa. A nossa ideia basicamente é essa mesmo, é assim que a Trollforge Studio trabalha. Ítalo, obrigado por compartilhar com a gente sobre seus planos e objetivos. E esse foi o nosso podcast de hoje, com os nossos desenvolvedores de games que compartilharam aqui com a gente algumas de suas experiências, novos projetos, investimentos, modelos de negócios e muito mais. E para você que gosta desse assunto, quer saber mais, quer entrar para esse mercado que vem crescendo cada vez mais, acompanhe com a gente no nosso podcast que a gente vai trazer ainda muito mais assuntos com esses convidados maravilhosos. Até mais!